E hoje nós vamos analisar algumas questões das provas teóricas do Detran realizadas no dia 26 de abril de 2024. Sendo assim, confira estas questões que eu separei para a gente analisar a partir de agora. Primeira questão. Um candidato à obtenção da sua Carteira Nacional de Habilitação, durante o seu exame de direção veicular, para a categoria B, comete uma falta grave, com a perda de 3 pontos. Nessas condições, ele será: o candidato, o aluno, estava fazendo a sua prova de direção veicular para a categoria B e ele cometeu uma falta de natureza grave, perdeu 3 pontos na sua prova prática de direção. Aí a questão pergunta: nestas condições, ele será? Resposta do aluno. Sempre a resposta do aluno, ela aparece na cor vermelha. E o gabarito da questão, a resposta correta, aparece na cor verde. Então, a resposta do aluno foi aprovado, desde que não cometa outra falta grave. Resposta errada. No exame de direção veicular, você não pode cometer faltas que somem mais de 3 pontos negativos. Se você cometer até 3 pontos, você é aprovado. Agora, se você cometer 4 pontos ou mais, ou cometer faltas eliminatórias, você será reprovado no seu exame de direção veicular. Portanto, é um assunto que também cai em provas teóricas do Detran. Faltas do exame prático de direção. No exame prático de direção veicular, quando o aluno faz esse exame, o examinador vai avaliando o candidato, o aluno, e cada erro que a pessoa cometa, o avaliador vai anotando. E esses erros são chamados de faltas. Aí nós temos as faltas leves, que vão descontar 1 ponto, as faltas médias, que vão descontar 2 pontos, as faltas graves, que descontam 3 pontos, e as faltas chamadas eliminatórias, que eliminam automaticamente o candidato, o aluno, que comete esse tipo de falta no seu exame de direção veicular. Portanto, funciona desta maneira no exame de direção veicular. Durante a realização do exame, o candidato, o aluno, ele é avaliado. E a partir do momento que ele comete uma falta leve, ele terá um ponto lançado como uma falta leve. Esse ponto pode ser somado, ele vai ser somado com outras faltas que este candidato cometa durante a realização do seu exame. Se ele cometer faltas médias, 2 pontos. Faltas graves, 3 pontos. E caso ele cometa faltas eliminatórias, ele será eliminado do exame. Portanto, na prova prática de direção veicular, o aluno pode perder até 3 pontos. Neste caso, ele ainda será aprovado. Será aprovado desde que não cometa nenhuma outra falta de qualquer natureza. Se ele já perdeu 3 pontos, ele não pode ter mais nenhum erro durante a realização da sua prova prática de direção. Próxima questão. A velocidade máxima permitida em vias coletoras não sinalizadas é: numa via coletora não sinalizada, a velocidade máxima permitida para os veículos é de 40 km por hora. E revisando as vias urbanas e seus limites máximos de velocidade, precisamos estudar a via local, que tem velocidade máxima de 30 km por hora, a via coletora, que tem velocidade máxima de 40 km por hora, via arterial, com velocidade máxima de 60 km por hora, e a via de trânsito rápido, que tem limite máximo de velocidade de 80 km por hora. Portanto, vale muito a pena estudar
classificação das vias urbanas e seus limites máximos de velocidade quando essas vias não são sinalizadas. Ou seja, não exista uma placa de limite de velocidade. Porque se existir uma placa de limite de velocidade, nós vamos respeitar o limite estabelecido pela placa. Próxima questão: superfície por onde transitam os veículos, as pessoas e os animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Esta é a definição de uma via. Via é a superfície por onde nós transitamos, e a via compreende a pista, a calçada, o acostamento, a ilha, o canteiro central, uma avenida, uma rua, uma rodovia, entre outros exemplos de via. Portanto, neste tipo de pergunta, a resposta correta é via. Via é o gênero que comporta espécies de vias. Muita atenção com isso. É muito comum o pessoal errar na prova respondendo avenida, rua, rodovia, e esses tipos de vias não são respostas para esta questão. A resposta correta é via. Próxima questão, uma questão grande, tem o texto, ela assusta os alunos pelo tamanho da questão. No entanto, você vai ver que é uma questão simples para resolver. Basta uma leitura atenta e interpretação. Então, vamos ler o texto para responder à questão. Inicialmente, temos o título do texto: Motorista atropela 10 diante de escola. Um aposentado que dirigia Chevette adaptado, tem prótese numa perna, atinge 3 adultos e 7 crianças e adolescentes na Zona Leste. Pelo título do texto, você já tem uma noção do que vai ser comentado no texto. É um motorista aposentado que atropelou 10 pessoas em frente a uma escola. Este motorista dirigia um Chevette adaptado e ele possui uma prótese em uma das pernas. Então vamos ler o texto para interpretar corretamente a questão. Com mochilas nas costas, 7 crianças e adolescentes saíram das escolas públicas na rua Fontoura Xavier, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, quando foram atropeladas pelo aposentado Luiz Pereira Vale, de 71 anos. Eram 11h35 de ontem. Vale perdeu a direção do Chevette, ano 85, atingindo ainda 3 adultos. Ele é deficiente físico, usa prótese na perna esquerda e guiava um veículo adaptado conforme exigido em sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação. O aposentado também bateu em 3 carros. O motorista foi autuado por lesão corporal culposa. Jornal O Estado de São Paulo, 4 de junho de 2005. Então, o texto traz uma notícia de jornal citando que o senhor Luiz Pereira Vale, de 71 anos, atropelou na saída da escola 7 crianças e adolescentes, e também 3 adultos. O senhor Luiz é um deficiente físico, ele usa uma prótese na sua perna esquerda, guiava um veículo adaptado conforme o exigido na sua Carteira Nacional de Habilitação. O aposentado também bateu em 3 carros. Logo, ele vai responder por uma lesão corporal culposa não intencional. E agora a gente precisa considerar os itens da questão para respondê-la. Sendo assim, vamos considerar os 3 itens trazidos aqui pela questão. Precisamos interpretá-los para responder quais estão corretos. Item número 1. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro,
O condutor estaria impedido de dirigir por possuir mais de 70 anos. Existe esse impedimento? Lá no Código de Trânsito Brasileiro, a pessoa completou mais de 70 anos, não pode dirigir mais. Existe isso, conforme a nossa legislação de trânsito? Claro que não. Resposta número 1, item número 1, na verdade, errado. Não existe esse impedimento. A pessoa pode dirigir independentemente da idade, desde que habilitada, com a sua habilitação em dia, seus exames em dia. Portanto, item 1, errado. Não há esse impedimento, não. Item 2. Conforme o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, o condutor estaria impedido de dirigir por apresentar deficiência em uma das pernas. Uma pessoa é impedida de dirigir por apresentar deficiência? Item 2 também está errado. Como bem o texto disse, ele dirigia um carro adaptado, possuía a Carteira Nacional de Habilitação. Não existe esse impedimento para que uma pessoa com deficiência física possa dirigir. Desde que ela se habilite, faça sua habilitação, dirija o veículo adaptado para ela, ela pode dirigir tranquilamente. Então, o item 2 está errado. E sobra o item 3. Conforme o CTB, o condutor envolvido no acidente poderá ter como pena a detenção de 6 meses a 2 anos e também a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir pelo crime de lesão corporal culposa causado no trânsito. O item 3 está correto. O condutor que é envolvido no acidente com vítima tem como pena, na lesão corporal culposa, uma detenção de 6 meses até 2 anos. E ainda haverá uma suspensão ou proibição de obter a permissão para dirigir por este crime cometido à direção do veículo automotor. Portanto, resposta correta para esta questão, está correto o item 3 apenas. E o aluno acabou marcando que estavam corretos o item 1 e 3. O item 1, conforme vimos, está errado. Próxima questão. As cores que são utilizadas nas placas de obras relativas à sinalização vertical de advertência são: as placas de sinalização vertical de advertência, como regra geral, elas são nas cores amarela e preta. Placas de sinalização vertical de advertência, como regra, têm cores amarela e preta. No entanto, existem exceções, e uma delas são as placas de obras. As placas de sinalização de obras têm fundo na cor laranja e as inscrições, os símbolos, na cor preta. Portanto, laranja e preta. Placas de sinalização vertical de advertência. Muita atenção, cobrou uma exceção com relação às placas de advertência. Próxima questão. A distância de segmento, ou também chamada distância de segurança, é definida como? Como que é definida a distância de segmento, ou também chamada distância de segurança? É uma questão que é autoexplicativa. Distância de segmento ou distância de segurança é aquela distância que permite ao condutor uma manobra segura no trânsito. Ou seja, é a distância de segurança que você vai manter do seu veículo com aquele veículo que segue à sua frente no trânsito. No trânsito, é importante mantermos uma distância de segmento em relação ao veículo que segue à nossa frente. Essa distância é chamada
Distância de segmento ou distância de segurança. Ela permite ao condutor fazer uma manobra segura no trânsito e evitar acidentes. Por isso, é importante sempre mantermos boa distância dos veículos que estão na nossa frente. Próxima questão: o condutor que levar pessoas, animais ou cargas nas partes externas do veículo terá como punição. Sempre que houver uma irregularidade com o veículo, lembre-se que, além da multa, haverá uma retenção deste veículo até que seja sanada, até que seja resolvida a irregularidade. Portanto, em irregularidades com o veículo, lembre-se desta palavrinha: retenção do veículo para regularização. Isso te ajuda a acertar questões como esta na sua prova do Detran. Próxima questão: no tipo de bateria convencional, a manutenção periódica necessita ainda que seja verificado naquela bateria convencional, naquela bateria mais simples, quando fazemos uma manutenção periódica, isso necessita ainda que seja verificado o quê? O nível de solução desta bateria, a base de água destilada, completando se for necessário. Aqui também uma dica para a sua prova do Detran. Água de bateria é chamada água destilada aqui nas provas teóricas do Detran do Paraná. Temos outras questões que citam bateria e citam o nível da água destilada das baterias. Portanto, água destilada é o nome da solução do líquido para baterias. E não é o nível dos polos positivos e negativos carregando, se necessário, errada esta resposta. Próxima questão, veja como se repete este assunto: velocidade máxima nas vias. Então a questão pergunta: em uma via urbana local, via esta sem sinalização, ela não tem placas com limites de velocidade. Neste caso, o condutor poderá atingir a velocidade máxima de quantos quilômetros por hora? Como é uma via local, a máxima dela é de 30 quilômetros por hora. 40 quilômetros por hora é a velocidade máxima de uma via coletora, conforme vimos numa questão anterior. Próxima questão: para promover a interação social é necessário. Uma questão que é apenas leitura e interpretação. Normalmente, questões sobre cidadania, convívio social no trânsito, são questões de interpretação de texto apenas. Então, perceba o erro da alternativa A. Fazer valer os seus direitos, mesmo que isto desrespeite o direito alheio. Mesmo que desrespeite o direito alheio, você deve fazer valer os seus direitos? Resposta errada, uma frase que devemos eliminar já na leitura e interpretação. E a resposta correta diz: ajuda mútua a fim de solucionar problemas no trânsito. Isso sim é promover uma interação social no trânsito. Solucionar problemas. Resposta correta para a questão. Mais uma questão: conforme o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, o trânsito é a utilização das vias para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga por quem? Quais são os elementos do trânsito? São as pessoas, os veículos e também os animais. Animais conduzidos ou não pelas pessoas, pelo guia. Portanto, o trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos
e animais. Não é veículos somente. Somente deixou a resposta errada. Veja como essas duas questões são questões simples e caem nas provas do Detran. Igual a esta questão 23. Quanto ao uso da buzina pode ser utilizada? Quando que a buzina pode ser utilizada? Naquelas situações de simples toque breve, como uma advertência a um pedestre, a um ciclista, a outros condutores. Portanto, devemos utilizar a buzina através de um simples toque breve para fazermos uma advertência a um pedestre, a um ciclista ou ao condutor de outro veículo automotor. E a resposta do aluno foi entre as 20 e as 6 horas. Resposta errada. Talvez aqui ele se confundiu com a proibição do uso da buzina. Mesmo assim, ele erraria essa questão. Se perguntasse em qual horário que é proibido o uso da buzina? A partir das 22 horas até às 6 da manhã. Provavelmente o aluno quis responder sobre a proibição do uso da buzina no perímetro urbano, ou seja, dentro da cidade. Dentro da cidade, o uso da buzina ele é proibido a partir das 22 horas até às 6 da manhã. Não é a partir das 20 horas. Resposta ficaria errada da mesma forma. No entanto, a questão não cobrou isso. Ela cobrou quando que a buzina pode ser utilizada. Ela pode ser utilizada nas situações de simples toque breve e após as 6 da manhã até às 22 horas no perímetro urbano. Muita atenção na leitura e na interpretação das questões. Próxima questão. Os veículos quanto à espécie classificam-se em. Como são classificados os veículos quanto à espécie, ou seja, a finalidade de uso deste veículo? Resposta correta. São espécies de veículo. Veículo para passageiros, transporte de passageiros, como, por exemplo, automóvel. Veículo para transporte de carga, como, por exemplo, caminhonete, caminhão. Veículo misto, que transporta passageiros e carga no mesmo compartimento, um utilitário, por exemplo. Para competição, um veículo que é destinado a competições. De tração, um veículo que é destinado a tracionar, tração. Veículo especial, com características especiais, como, por exemplo, um carro forte, um caminhão guincho, entre outros. E coleção, um veículo antigo com mais de 30 anos que conserva suas características originais de fábrica. Portanto, são espécies de veículo: passageiros, carga, misto, competição, tração, especial e coleção. E na resposta errada, passageiros está correto, mas oficial não é espécie de veículo. Oficial é uma categoria de veículos, bem como particular. Particular também é uma categoria de veículos, não é espécie. Esta resposta ficou errada, pois misturou espécie de veículos com categorias. Resposta errada, portanto. E por fim, última questão que vamos analisar hoje, questão 25. Um condutor, ao dirigir sob a influência de álcool, em nível superior ao estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, expondo a dano potencial, a incolumidade de outrem comete, independentemente de expor alguém a dano, dirigir sob a influência do álcool ou de qualquer outra substância psicoativa,
de efeitos similares, além de ser uma infração de trânsito, é também um crime de trânsito. Portanto, condutor que vai dirigir sob a influência do álcool, ele comete, além da infração de trânsito, um crime de trânsito. Vai responder nas duas esferas: esfera administrativa pela infração e na esfera penal pelo crime de trânsito. Resposta do aluno: infração de trânsito apenas. Resposta incompleta, errada. Portanto, conferimos algumas questões que caíram nas provas teóricas do DETRAN no dia 26 de abril de 2024. Questões recorrentes, questões que sempre se repetem nas provas do DETRAN.